Olá, meus amores, e vamos para a parte da costura desse macaquinho evasê com botões. E não esqueçam de deixar o meu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E bora costurar nosso macaquinho. Vou posicionar o molde em cima do tecido, tá? Ali eu tô colocando bem certinho aquela parte do gancho, porque na parte de baixo da perna ali nós saímos 2 centímetros. Ela não pode encostar ali na dobra do tecido, tá? Ela tem que ficar ali meio envezadinho mesmo. Eu recortei a parte da frente e agora a parte de trás, olha, eu tô encostando na lateral ali da auréola do tecido, tá? É a parte da lateral do shortinho aí do macaquinho. Então, agora eu vou recortar essa parte. Vocês prestem muita atenção na posição do molde, senão pode entortar a peça de vocês, tá? Agora eu vou fazer o decote gota na parte das costas. Então, eu coloquei direito com direito e vou fazer a marcação aí desse decote gota. Eu vou descer do decote das costas para baixo 26 centímetros, mas essa altura é opcional e o decote gota também. Se você não quiser, pode pular essa parte. Então, ali, ó, eu faço uma marcação meio que no esquadro, assim, e entro mais ou menos uns 2 centímetros aí nessa parte de baixo. E vou zerar, vou fazer uma ligação, olha, zerando lá em cima no decote. Eu gosto dele mais abertinho na parte de baixo, então por isso eu coloquei 2 centímetros. Mas se você quiser ele mais fechadinho, pode entrar aí 1 centímetro ou só mais um pouquinho, tá? Meio centímetro, para poder ficar menos aberto. E depois é só recortar em cima dessa marcação. E o decote gota vai ficar desse jeitinho. Vou recortar 2 retângulos para o transpasse aí, onde vai ser colocado os botões e a casinha do botão. Ele vai ter 63 centímetros de largura por 7 centímetros de altura. Sempre cortem esse transpasse maior. Podem cortar aí com 70 centímetros de largura, tá? Agora eu vou posicionar direito com direito da parte da frente e vou costurar ali onde eu vou mostrar, ó. Só naquela parte ali do gancho, tá? Apenas ali. Costure com um pezinho de máquina. Então, dobrei esse retângulo aí ao meio, olha, e já fiz o acabamento com ele dobrado ao meio. Ele tinha 7, ele vai finalizar com 3,5, né? Metade dele. E eu coloquei entretela, tá? Se o tecido de vocês for mais estruturado, não tem necessidade de pôr entretela. E alfinetei. Prestando atenção que eu vou alfinetar e vou passar 1,5 dali da marcação do macaquinho, 1,5 centímetros, tá? Ó, eu tô mostrando ali que eu vou descer dali 1,5, ó. Se atentando aí que os alfinetes precisam, ó, bater de um lado e do outro igualzinho, que a gente vai costurar até a altura aí, a marcação com alfinete, tá? Então, eu fui costurando aí até aquela marcação de 1,5 que eu fiz abaixo da costura ali do macaquinho, daquela abertura que ficou do macaquinho, tá? Dei retrocesso ali, retirei o alfinete, dei um retrocesso e fiz o mesmo do outro lado. Agora eu fiz um risco com giz ali, olha, para vocês observarem que aquela parte que eu desci 1,5, ó, minha costura foi até 1,5, ali onde está a minha marcação do giz, tem que estar batendo do outro lado certinho, tanto de um lado quanto do outro, tá? Não é para passar costura ali na risca de giz não, tá? É só para mostrar para vocês que parou na mesma altura. Não deixem ficar diferente, senão vai dar defeito aí nessa parte, tá? Agora eu vou fazer um corte, né? Vou recortar aí, ó, meio envezadinho até próxima à costura, tá? Essa costura aí no final, ó. Então, vou fazer um cortezinho envezado. Observem que eu envezo aí a tesoura e ela vai encostar no finalzinho aí da costura. Peguei um outro mais clarinho que eu tava costurando, que esse é de alcinha. E, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ali acho que dá uma visualização melhor, tá? Eu vou fazer o recorte ali, ó, envezadinho, até próximo à costura.
tá? E lá eu mostrei que fica meio abertinho mesmo. E aí depois vocês vão virar pra dentro, tá? O lado direito fica por baixo e o esquerdo por cima. Então, agora eu vou arrumar a parte de baixo aí. Vai ficar uma tira em cima da outra, tudo certinho, olha. E eu vou alfinetar essa parte do transpasse para ficar bem certinho antes de eu passar a costura para prender ele nessa posição. Então, vou mostrar no macaquinho mais claro, no tecido mais claro. Vai ficar desse jeitinho. Cuidado quando vocês forem cortar os cantinhos para não cortar demais. Esse daí, sem querer, eu cortei demais e ficou uma aberturinha na lateral aí de baixo aí, tá? Nessa parte que eu tô arrumando ali, tá? Ele ficou muito aberto quando eu cortei na diagonal, nesse cantinho. Então, cuidado, tá? Não cortem demais. Depois, na hora de costurar, eu consegui resolver esse problema aí. Agora, eu vou levantar essa parte aí da frente, olha, e vou acertar, vou colocar bem certinho, pra gente poder passar uma costura ali em cima, onde eu tô mostrando pra vocês, tá? Passar uma costura bem rentinha, ó, vou mostrar, tem que estar tudo certinho, e agora passo uma costura com retrocesso, para poder prender esse biquinho em cima dos retângulos. Os retângulos tem que estar certinho nessa tira de transpasse, um em cima do outro, bem certinho. Então, depois de costurar, a gente vai recortar o excesso, ó. Vou recortar esse excesso do retângulo e vou passar uma overlock ali, um acabamento de zigue-zague ou overlock, tá? E agora é só pespontar toda essa parte aí do transpasse. Vou fazer o revel do decote em gota das costas, mas se vocês não forem fazer, não tem necessidade, podem pular essa parte. E vou acompanhar aí todo esse decote que eu copiei para o revel 5 centímetros. Vou deixar em toda a volta 5 centímetros. E vou recortar. Através desse mesmo molde, eu fiz um modelinho de alcinha. Tá? Se vocês quiserem que eu traga para vocês como eu modifiquei o molde, o próprio molde desse macaquinho aí, deixem nos comentários para mim, tá? Eu vou deixar a foto lá no Instagram, que é Catiúcia Valim Costura. Vou tirar o revel das costas, tá? Esse revel das costas, ele vai ser em duas partes, porque eu tenho decote gota nas costas, então tem que cortar ele ao meio. E agora eu vou tirar o revel da frente. O revel da frente também são duas partes, ele precisa ser cortado ao meio, que minha frente é aberta. Agora, eu cortei duas tiras de 4 centímetros de altura por 25 de largura e vou, ó, fazer um rolotê. Ali eu tô colocando um viés aí dentro e vou prender esse viés na pontinha aí da tira, olha. Desse jeitinho, dou retrocesso, seguro bem pra na hora que eu tiver que puxar, não soltar. E vou costurando essa lateral aí bem rentinho ao viés. Não deixa pegar em cima do viés, senão vocês não vão conseguir desvirar esse rolotê. E vou passando uma costura aí. Esse rolotê é para colocar na parte do decote em gota, tá? Que a gente vai fazer ele amarrando. Eu vou fazer ele amarrando. Se vocês quiserem fazer com a selha e botões, podem fazer também. Vou cortar o excesso que ficou e agora eu vou desvirar. Vou posicionar aí o revel direito com o direito no decote em gota. Ali eu tô mostrando que eu abri a costurinha das costas, deixei ela mais abertinha. Vocês podem virar pro lado, tá? Então, vou posicionar direito com o direito do revel. Esse é do decote em gota. E vou colocar esse rolotê nessa posição aí que eu tô mostrando, tá? E ele vai ficar embutido, ó. E vou colocar o revel por cima dele.
Reparem que o revel sobra um pouco pra cima, não tem problema esse revel ficar um pouco maior, que depois a gente recorta o excesso dele. E faça o mesmo do outro lado. E costurem toda essa volta. A parte que tem o rolotê, vocês deem retrocesso para segurar bem, tá? Então, ali já tá tudo costurado. Vou virar esse revel pra dentro e quebrar essa costura. E vou passar uma costura bem rentinha aí no revel, olha, segurando a costura para que na hora que a gente vire a costura pra dentro, ela fique certinha, direitinho. Vou colocar esse revel pra dentro e vou fazer uma costura na largura do revel, tá? Eu escolhi aí fazer na largura do revel, mas se vocês quiserem fazer rentinha, um pespontinho rentinho, podem fazer também. Mas eu gosto de fazer desse jeitinho aí, passei uma costura. Agora, eu vou costurar o revel, o ombro do meu revel das costas com o ombro do revel da frente, direito com o direito, e vou posicionar ali, ó, vou posicionar ombro com ombro certinho, direito do meu revel com o direito do macaquinho, e vou ligar aí frente e costas e vou costurar, tá? Vou colocar o revel normalmente no macaquinho, na parte da frente e na parte das costas. Tanto de um lado quanto do outro, porque o revel desses vai ficar solto, né? Duas partes de revel pra frente e costas. Na parte da frente, né, do macaquinho, eu vou fazer uma dobrinha no revel, pra ela encaixar ali certinho com o transpasse, tá? Lembrando que esse revel tem que ser tirado com o transpasse, já costurado, tá? E aí, vou costurando todo esse revel no decote frente e decote costas. E no revel da parte de trás, eu também faço uma dobrinha como acabamento, olha, só no revel, tá? Encaixando aí no decote das costas. E depois eu faço todo aquele processo que eu sempre faço no revel. Abro, quebro a costura, viro pra dentro e passo a costura em toda a volta aí, prendendo o revel no macaquinho. E agora, vamos para a colocação da manga. Então, tá ali, direito da manga com o direito do macaquinho, meio com meio. Vou prender aí a cava até uma certa altura. Vou deixar da cabeça da manga para baixo 7 centímetros. Tanto de um lado quanto do outro. Então, vou costurar deixando da cabeça da manga para baixo 7 centímetros. E essa parte é a que vai ficar sem costurar, ó, quando eu solto o meio da manga. Já costurei, essa parte eu passei um franzido nela, um ponto de franzir, essa parte ficou solta, e vou puxando até ela encaixar na cava, só pra ela dar uma leve franzida, né? Ficou uma manga bufante, mas pouco bufante. Vou franzir o punho dessa manga até ficar do tamanho do meu braço, mais 2 centímetros que a gente tem que deixar, que é pra costurar, tá? Senão vai ficar muito justo no braço. Então, ali eu fui acertando, fui colocando franzidinho, fazendo ela franzida, pra gente poder costurar um punho nela. A minha ficou com 33 centímetros de largura. Então, eu cortei uma tira aí de 8 centímetros de altura pela largura do punho da manga. E no meu caso, foi 33 centímetros, já com a folga de costura. Eu passei, ó, dobrei ela ao meio, passei uma overlock já prendendo ela dobrada e vou posicionar a faixa direito com direito, no caso, né, que os dois lados vão ser direito. E vou posicionar aí em cima do punho da manga e vou passar uma costura. Então, finalizei o macaquinho, fechando as mangas e as laterais e dando bainha no macaquinho. Então, assim terminamos o nosso macaquinho. Muito obrigada por assistir, até o próximo vídeo, um beijo e tchau!